Olá, meus alunos, professor Clívio aqui com vocês, dando continuidade à nossa aula de genética. Hoje nós vamos estudar as variações no modelo mendeliano. Pega teu material, seu caderno, teu lápis para fazer algumas anotações que vai ser preciso vocês construírem seu próprio resumo, para poder entender essas manifestações que divergem um pouco do comportamento das leis de Mendel que aprendemos até aqui. Então, na aula de hoje, nós vamos estar estudando variações do modelo mendeliano de herança, como exemplo, alelos letais, alelos múltiplos, dominância incompleta, codominância, penetrância e expressividade gênicas variáveis. Espero que vocês compreendam. Se não conseguir entender via este canal, também você pode usar alguns links do YouTube que eu vou estar disponibilizando para vocês pelo Google Sala de Aula. E vamos de conhecimento. Agora eu quero explicar para vocês algumas variações do modelo mendeliano de herança. Nos primeiros anos do século XX, estudos genéticos confirmaram que a herança de diversas características seguia a primeira lei de Mendel. Porém, em outras características estudadas, as proporções encontradas na descendência pareciam divergir do esperado, ser diferente do que nós aprendemos até agora na primeira lei de Mendel. Novas interpretações mostraram que o modelo mendeliano para a segregação dos fatores continuava válido também nesses casos. Vamos, a partir de agora, ver alguns exemplos. E o primeiro deles é alelos letais, genes ou alelos letais. Descoberto pelo biólogo francês Luciano Cousteau, ele observou que o cruzamento de camundongos de pelagem amarela produzia uma descendência constituída por 2/3 de indivíduos amarelos e 1/3 de indivíduos cinzentos, determinando um desvio na proporção fenotípica esperada. 2/3 ao invés de 3:1. 2:1 ao invés de 3:1. Por sua vez, todos os cruzamentos de camundongos realizados com camundongos cinzentos geravam apenas descendentes cinzentos. Cousteau concluiu que a pelagem cinzenta dos camundongos é condicionada por um alelo recessivo, o azinho-azinho, e que a pelagem amarela seria condicionada por um alelo dominante, azão-azão. Para explicar a proporção 2:1 em vez de 3:1, ele propôs a hipótese de que o alelo para a pelagem amarela seria letal em condição homozigótica, de modo que camundongos portadores do genótipo azão-azão morreriam logo no início do desenvolvimento embrionário. Consequentemente, camundongos de pelagem amarela seriam sempre heterozigóticos azão-azinho. A hipótese levantada por este biólogo foi confirmada anos mais tarde, quando outros pesquisadores demonstraram que aproximadamente 25% dos embriões resultantes do cruzamento entre camundongos de pelagem amarela morrem precocemente no útero da fêmea. Para entender os alelos letais, veja a representação esquemática de cruzamento entre camundongos portadores de alelos azão-azinho na imagem que estamos vendo. Indivíduos homozigóticos para esse alelo, ou seja, azão-azão, morrem no início do desenvolvimento embrionário. Assim, a descendência do cruzamento de camundongos amarelos heterozigóticos é constituída por 2 indivíduos amarelos para um indivíduo cinzento. Então, concluímos que alelos que causam a morte prematura de seus portadores são denominados alelos letais, e sua presença já foi identificada em diversos organismos. Na espécie humana, por exemplo, estudos sugerem que a acondroplasia, uma forma de nanismo, é condicionada por um alelo azão, que em dose dupla, condição homozigótica azão-azão, causa morte do embrião humano ainda no início do desenvolvimento. Pessoas com o fenótipo acondroplásico são sempre heterozigóticas, azão-azinho, enquanto pessoas normais são homozigóticas recessivas,
azinho, azinho. Vamos ver um exemplo de questão de genes letais em humanos. Uma questão da Unifor. A acondroplasia, um tipo de nanismo, é causada por um alelo autossômico dominante. Os indivíduos homozigóticos para esse alelo morrem antes de nascer e os heterozigóticos apresentam anomalia, mas conseguem sobreviver. A probabilidade de um casal de acondroplásico vir a ter uma criança normal e das alternativas 3 por 4, 2 por 3, 1 meio, 1 terço ou 1 quarto. E você analisa comigo com base no que aprendemos com os camundongos. Se os indivíduos que vêm com a condição azão-azão em dose dupla homozigótica morrem, a própria questão já está dizendo que também os indivíduos heterozigóticos para esse alelo representam anomalia, mas conseguem sobreviver. Qual é a probabilidade do casal vir a ter acondroplásico e ter uma criança normal? Então, se fosse para ter os acondroplásicos, seriam 2 da representação. Porém, a criança normal, apenas 1. Então, 1 terço seria normal, 33%, considerando que a primeira parte morreria. Outro conceito desenvolvido nos primórdios da genética foi o de alelos múltiplos de um gene. De acordo com esse conceito, um gene pode ocorrer na população em 3 ou mais formas alélicas. Embora cada indivíduo diploide sempre apresente apenas 2 exemplares para cada gene, um provavelmente de cada progenitor. Vamos entender explicando um dos primeiros casos estudados de alelos múltiplos, que foi o do gene para a cor de certos tipos de pelagem de coelhos. Esse gene apresenta-se em 4 formas alélicas, como você pode ver aí no canto superior esquerdo da imagem, onde o Czão determina a pelagem castanho acinzentado, que é o coelho selvagem, o agute. O Czinho CH, que determina a pelagem cinza, que é o chinchila. O Czinho H, que determina a pelagem branca, com extremidades escuras, que é o Himalaia. E o Czinho A, que condiciona a pelagem branca, que é o chamado de albino. Nessa ideia, o alelo Czão comporta-se como dominante sobre os outros 3. O alelo Czinho CH, recessivo em relação ao Czão, mas comporta-se como dominante sobre o Czinho H e sobre o Czinho A. O alelo Czinho H, por sua vez, é recessivo em relação a Czão e a Czinho CH, e dominante sobre Czinho A. Este, finalmente, ele é o recessivo em relação aos outros 3 alelos. A relação de dominância entre os 4 alelos pode ser representada por essa caixa de texto azul com as informações em amarelos. Czão maior que Czinho CH, que é maior que Czinho H, que é maior que Czinho A. Como os alelos ocorrem aos pares dos indivíduos, então a tabela mostra 10 tipos possíveis de genótipos em coelhos quanto a esse gene e 4 tipos de fenótipos, onde a primeira coluna representa os 10 possíveis genótipos e a segunda os 4 possíveis fenótipos. Isso é o que nós entendemos por polialelia, uma situação em que um gene ou genótipo apresenta 3 ou mais formas alélicas, e não apenas 2, para o mesmo locus cromossômico, que é o endereço do gene, determinando uma característica ou o seu fenótipo. Agora vamos entender como ocorre a dominância incompleta, um outro exemplo de variações no modelo mendeliano de heranças. Os estudos mostraram que, em certos casos, o fenótipo dos indivíduos heterozigóticos é intermediário entre os fenótipos dos 2 homozigóticos. Nesses casos, falam-se em dominância incompleta entre os alelos. Por exemplo, na planta boca de leão, flor boca de leão, melhor dizendo,
indivíduos homozigóticos para um dos alelos de determinado gene têm flores vermelhas, os homozigóticos para o outro alelo têm flores brancas e os heterozigóticos têm flores cor-de-rosa. A explicação é que um dos alelos do gene para a cor da flor funciona normalmente determinando a síntese de pigmentos, enquanto o outro alelo seria inativo, não determinando a síntese de pigmento. As plantas homozigóticas que apresentam dois alelos funcionais para a síntese de pigmento vermelho produzem em quantidade tal que as flores têm coloração vermelha intensa. Indivíduos heterozigóticos em que há apenas um alelo funcional do gene produzem cerca de metade do pigmento formado pelos homozigóticos, de modo que a cor das pétalas é mais clara, cor de rosa. E os indivíduos homozigóticos para o alelo não funcional têm flores brancas, uma vez que não produzem pigmento. Na dominância incompleta, os geneticistas costumam representar o gene em questão por uma letra maiúscula acompanhada de um índice que diferencia os alelos. Por exemplo, podemos escolher a letra F para representar o gene responsável pela cor da flor boca de leão e os índices V e B para indicar os alelos para a cor vermelha, FV, e para a cor branca, FB. Os genótipos dos três tipos das plantas seriam FV, FV, flores vermelhas, FB, FB, flores brancas e FB, FV, flores cor-de-rosa, como você pode ver na imagem e já representando o cruzamento em questão. Outro exemplo de dominância incompleta é a cor da plumagem das galinhas da variedade andaluza, em que essas aves homozigóticas PP têm plumagem preta e as aves homozigóticas PB têm plumagem branca. Já as aves heterozigóticas, que é a prole PP têm plumagem cinza azulada. A figura representa o esquema do cruzamento entre esses galináceos dessa raça. Note que, em casos de dominância incompleta, a proporção genotípica é igual à proporção fenotípica, pois cada genótipo manifesta um fenótipo distinto. Conclui-se que a prole de um macho de plumagem branca com uma fêmea de plumagem preta é igual à plumagem cinza azulada. Um outro caso de variação no modelo mendeliano é o chamado codominância. São casos em que indivíduos heterozigóticos para determinado gene expressam ao mesmo tempo os fenótipos dos dois tipos de indivíduos homozigóticos. Fenômeno em que os geneticistas dominam codominância. Isso ocorre porque os dois alelos do gene são funcionais, de modo que o indivíduo heterozigótico possuindo os produtos de ambos os alelos, apresentam as características dos homozigóticos para cada alelo, como você pode ver na representação da prole, do cruzamento entre o macho preto com a fêmea branca da raça bovina, apresentando um filho com ambos os fenótipos desses homozigóticos, sendo chamado assim de preto ou branco ou heterozigótico. Nos casos que vimos até aqui sobre variações de modelo mendeliano, existe uma correspondência total entre genótipo e fenótipo, uma vez que o portador de dado genótipo expressa sempre o fenótipo correspondente. Foram os exemplos dos coelhos, que tem pelagem cinza e com genótipo correspondente, o albino, o genótipo correspondente das plantas, boca de leão, e o genótipo correspondente, as flores vermelhas e assim por diante. Existem casos, no entanto, em que certa porcentagem dos portadores de dado genótipo não apresentam o fenótipo correspondente. Vamos conhecer. O geneticista utiliza o termo penetrância e expressividade para se referir a uma porcentagem de indivíduos de um dado genótipo que apresenta o fenótipo correspondente. Se esse valor é igual a 100%, ou seja,
Todos os indivíduos possuem o fenótipo esperado. Então, diz que a característica apresenta penetrância completa. Repito, quando o gene produz o fenótipo correspondente, sempre que estiver presente em condições de expressar. Foi o que vimos até aqui. Do contrário, fala-se em penetrância incompleta, quando apenas uma parcela dos indivíduos com o mesmo genótipo vão expressar o fenótipo correspondente. Ou seja, um determinado genótipo pode não expressar o fenótipo correspondente devido a genes epistáticos ou devido a efeitos até do ambiente. É o exemplo de feijão carioca, alelos que podem condicionar a presença de manchas. O caso do alelo dominante do feijão carioca é um exemplo de penetrância completa. Como cerca de 5% dos grãos de feijão carioca com o genótipo dominante não apresenta a variegação, ou seja, a coloração variegada no tegumento da semente com manchas irregulares, claras e escuras, diz que a penetrância do alelo é de 95%, pois é essa porcentagem dos indivíduos portadores desse alelo que exibem o fenótipo correspondente, ou seja, a coloração variegada do tegumento. Na espécie humana, o traço conhecido como polidactilia pós-axial, que é do grego polis, muitos, dáctilos, dedos, caracterizado pela presença de um dedo extranumerário próximo ao quinto dedo da mão ou do pé, é condicionado por um alelo dominante com penetrância incompleta também. Um estudo populacional realizado na África estimou que a penetrância desse alelo é de 65%. Isso significa que 35% dos portadores do alelo dominante não apresentam o traço polidactilia pós-axial, possuindo um número normal de dedos. Outro conceito importante em genética refere-se ao modo como um gene expressa nos indivíduos portadores. No feijão carioca, por exemplo, os portadores do alelo dominante, com fenômeno variado, 95% das sementes, diferem quanto ao padrão e à quantidade de manchas. Diz-se então que o alelo dominante tem a expressividade gênica variável que estamos comentando até aqui. O alelo que causa polidactilia pós-axial na espécie humana também tem essa expressividade variável, pois seus portadores podem apresentar desde apenas um dedo extranumerário em um dos membros até dedos extranumerários em todos os membros.